Você já se sentiu abandonado por Deus? Já olhou para a sua vida, para o mundo ao seu redor e se perguntou: Senhor, onde o Senhor está no meio de tudo isso? Se sim, você não está sozinho. O profeta Abacuque passou exatamente por essa crise de fé. Ele viu a corrupção em Judá, a injustiça crescendo sem controle e, para piorar, Deus parecia estar em silêncio. Mas o que ele não esperava era que a resposta de Deus traria ainda mais inquietação. A Babilônia, um povo ainda mais perverso, seria usada para executar o juízo divino. Como assim? O justo sofre e o ímpio prospera? Isso não parece justo. Se você já sentiu que suas orações não estão sendo ouvidas, que o mal está vencendo e que Deus parece distante, então precisa conhecer a jornada de Abacuque. Ele começou questionando, mas terminou adorando. O que aconteceu nesse processo? O que ele descobriu que transformou seu desespero em confiança absoluta? A resposta que Abacuque recebeu mudou sua vida e pode mudar a sua também. Mas cuidado, essa resposta pode não ser o que você espera. O profeta Abacuque não era diferente de qualquer pessoa que já olhou ao redor e se perguntou: por que Deus permite tanta injustiça? Ele vivia em uma época de profunda corrupção em Judá, onde a maldade crescia e os poderosos oprimiam os mais fracos sem temor algum ao juízo divino. Diante desse cenário caótico, Abacuque faz o que qualquer pessoa sincera faria. Ele clama a Deus e questiona sua aparente inércia diante de tanta perversidade. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? HC 1:2. O profeta expressa um sentimento que muitos carregam em seus corações: a frustração diante do silêncio divino em tempos de crise. Mas o que acontece quando Deus responde de forma inesperada? Abacuque esperava justiça, mas a resposta que recebeu foi ainda mais inquietante. Deus revela que traria juízo sobre Judá, mas usaria uma nação ainda mais ímpia para executar esse julgamento: os caldeus. Essa resposta cria um dilema teológico que ecoa até os dias de hoje. Como pode um Deus justo permitir que os perversos prevaleçam, mesmo que temporariamente? Esse é um conflito que desafia não apenas a lógica humana, mas também a própria fé. O questionamento do profeta abre caminho para um profundo diálogo com Deus, onde ele aprenderá que a soberania divina transcende a compreensão humana. E a resposta de Deus, longe de ser reconfortante, levará Abacuque a um nível ainda mais profundo de perplexidade. A resposta de Deus a Abacuque não aliviou suas angústias. Pelo contrário, trouxe ainda mais inquietação. Deus revelou que usaria os caldeus, um povo cruel e sedento por conquista, para punir Judá. Mas como poderia um Deus justo permitir que uma nação ainda mais perversa prevalecesse? Isso parecia contradizer toda a lógica da justiça divina. O profeta se vê diante de um dilema que muitos enfrentam: por que os maus prosperam enquanto os justos sofrem? Essa é uma pergunta que atravessa gerações, ecoando na boca de homens e mulheres que se sentem esmagados pela injustiça. Abacuque, assim como Jó antes dele, se depara com a dura realidade de que a compreensão humana da justiça é limitada. Contudo, Deus não se limita à nossa perspectiva. Ele governa a história com um propósito maior, ainda que, no momento, tudo pareça sem sentido. A aparente demora da justiça divina não significa a ausência de julgamento. No tempo certo, toda maldade será confrontada e nenhum opressor escapará impune. É uma lição dura, mas essencial. A soberania de Deus não pode ser medida pelos padrões humanos de imediatismo. Assim como Abacuque teve que aprender a confiar, também nós precisamos abandonar a necessidade de controle e desenvolver uma fé inabalável. Mas a questão permanece: se Deus é soberano sobre todas as nações, o que isso significa para aqueles que confiam nele em meio à incerteza? Abacuque começou sua jornada em meio à aflição, clamando a Deus por justiça. Mas a resposta que recebeu o levou a um ponto de crise. Sua indignação deu lugar a um profundo confronto interno. Se Deus está no controle, então por que tudo parece tão caótico? Essa é a grande luta da fé.
continuar confiando mesmo quando nada faz sentido. Mas ao invés de se afastar, o profeta faz algo extraordinário. Ele se volta ainda mais para Deus. Seu diálogo não é apenas um desabafo, mas um caminho para a transformação. Aos poucos, sua aflição começa a dar lugar a algo maior. Ele percebe que Deus não apenas vê tudo, mas tem um plano que vai muito além do que ele pode entender naquele momento. E essa é uma lição poderosa para qualquer pessoa que já questionou a Deus em tempos de sofrimento. O verdadeiro crescimento espiritual não vem da ausência de dúvidas, mas do que fazemos com elas. Abacuque escolheu permanecer em oração, buscando compreender os caminhos de Deus em vez de simplesmente se revoltar. E essa entrega resultou em algo que mudaria sua perspectiva para sempre. Ele entendeu que o justo viverá pela fé. HC 2:4. A fé não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é digno de confiança. Mas será que essa confiança se mantém firme quando tudo ao redor desmorona? Para entender a angústia de Abacuque, é essencial mergulhar no cenário em que ele vivia. O profeta presenciou um dos períodos mais turbulentos da história de Judá, entre 609 e 605 a.C. O país estava em decadência moral, mergulhado em corrupção e idolatria, afastando-se completamente da aliança com Deus. Ao mesmo tempo, as grandes potências da época travavam batalhas ferozes pelo domínio mundial. O outrora poderoso Império Assírio estava em colapso, enquanto a Babilônia emergia como a nova força dominante. Judá, pequeno e vulnerável, via-se encurralado entre essas nações, vivendo sob ameaça constante. Era um período de incerteza, medo e opressão, onde muitos se perguntavam se Deus realmente estava no controle. Foi nesse turbilhão de eventos que Abacuque recebeu a chocante revelação de que a Babilônia, com sua brutalidade, seria o instrumento do juízo divino. Isso parecia impensável. Como poderia Deus permitir que uma nação tão cruel fosse usada para disciplinar seu próprio povo? Para Abacuque e para muitos de sua época, a ascensão babilônica era sinônimo de destruição e desespero. No entanto, Deus enxergava além, e seus propósitos iam muito além do que os olhos humanos podiam captar. Mas como confiar em Deus quando as circunstâncias parecem indicar o contrário? A história estava mudando diante dos olhos de Abacuque. Durante anos, a Assíria havia sido o império mais temido do mundo, conhecido por sua brutalidade e domínio implacável. No entanto, o que parecia ser um reino inabalável começou a ruir. Em 612 a.C., Nínive, a grande capital assíria, foi devastada pelos babilônios e medos, marcando o início do fim do Império Assírio. Em poucos anos, a Babilônia consolidou seu poder e se tornou a nova superpotência mundial. Esse período de mudanças políticas foi aterrorizante para nações menores como Judá, que se viu presa entre a queda de um império e a ascensão de outro ainda mais impiedoso. A incerteza pairava no ar, e os temores de Abacuque eram justificados. Mas aqui estava a grande questão. Se a Assíria, um império tão poderoso, pôde ser derrubada, o que impediria a Babilônia de ter o mesmo destino? Abacuque aprendeu uma verdade crucial. Nenhuma nação está acima do juízo divino. O que parecia ser um caos sem controle era, na verdade, a mão soberana de Deus movendo os acontecimentos segundo seus propósitos. Os caldeus, que agora emergiam como força dominante, seriam usados para julgar Judá, mas também enfrentariam seu próprio julgamento no tempo determinado. O profeta começava a perceber que, mesmo em meio à instabilidade política e ao terror das guerras, Deus continuava no comando. Mas se Deus controla os impérios, o que dizer sobre as vidas daqueles que nele confiam? O livro de Abacuque é único porque não é apenas uma profecia, mas um diálogo sincero entre um homem e Deus. Diferente de outros profetas que simplesmente transmitiam a mensagem divina ao povo, Abacuque ousa questionar o próprio Senhor. Ele expressa sua angústia, sua revolta com a injustiça e seu espanto ao saber que Deus usaria os caldeus para disciplinar Judá. Esse diálogo revela um Deus que não apenas permite questionamentos, mas responde. Ele não rejeita a inquietação
de Abacuque, mas o conduz a uma compreensão mais profunda da soberania divina, mesmo que a resposta não seja fácil de aceitar. Nesse processo, o profeta aprende que a fé não se baseia em explicações humanas, mas na confiança no caráter de Deus. Ele descobre que, ainda que o mundo pareça desmoronar, a justiça divina se cumprirá no tempo certo. O diálogo entre Deus e Abacuque nos ensina que questionar não é pecado. Pelo contrário, pode ser o caminho para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Muitas vezes, nossas orações se tornam monólogos, mas Abacuque nos mostra que Deus responde, ainda que a resposta nem sempre seja a que esperamos. Mas o que acontece quando entendemos que o juízo divino é inevitável? Abacuque começou sua jornada com dúvidas profundas sobre a justiça divina, mas, ao longo de seu diálogo com Deus, ele foi confrontado com uma verdade inegociável. Deus governa sobre todas as nações. Nada acontece fora de seu controle. Foi ele quem permitiu a ascensão da Babilônia, assim como permitiu a queda da Assíria. Os impérios sobem e descem conforme sua vontade, e nenhum governante ou exército pode frustrar seus planos. Isso significa que, mesmo quando o mundo parece mergulhado no caos, Deus continua no comando, conduzindo a história para seus propósitos eternos. Esse entendimento não anulou o sofrimento do profeta, mas trouxe uma nova perspectiva. Se Deus é soberano, então a corrupção e a injustiça não têm a palavra final. Mesmo que os ímpios prosperem por um tempo, a justiça divina virá no momento certo. Essa é uma verdade difícil de aceitar quando vivemos em tempos de opressão e adversidade. Mas é exatamente isso que distingue a fé verdadeira. Confiar mesmo sem ver. Abacuque precisou aprender essa lição antes de receber sua visão profética completa. Mas o que aconteceria com os caldeus, os instrumentos do juízo divino? Deus deixou claro para Abacuque que a Babilônia não sairia impune. Embora os caldeus fossem usados como instrumento de juízo contra Judá, sua crueldade e arrogância os levariam à própria destruição. O Senhor declara que, assim como os caldeus semearam terror, também colheriam juízo. O Império Babilônico parecia invencível, conquistando nações e acumulando riquezas à custa da opressão, mas sua queda já estava decretada. O próprio Deus pronunciou uma série de ais contra eles, mostrando que sua soberania não tolera a maldade sem consequências. A história provou que essa palavra se cumpriu. Décadas depois, a poderosa Babilônia foi derrotada pelos persas, e seu domínio chegou ao fim. Isso nos ensina que nenhuma nação, por mais forte que pareça, pode desafiar a justiça divina. Os ímpios podem triunfar por um tempo, mas seu destino está selado. Abacuque aprendeu que, mesmo quando os perversos parecem prosperar, Deus já tem um plano para lidar com eles. Mas, diante dessa realidade, qual deveria ser a resposta dos justos em tempos de incerteza? Abacuque começou sua jornada cheio de questionamentos, mas à medida que Deus lhe revelou seus planos, ele aprendeu que a resposta à incerteza não está em entender tudo, mas em confiar. O Senhor lhe deu uma verdade que se tornaria central não apenas no Antigo Testamento, mas em toda a teologia cristã: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Essa afirmação ecoaria séculos depois no Novo Testamento, sendo citada por Paulo em Romanos, Gálatas e Hebreus, para explicar que a salvação não vem pelas obras, mas pela confiança plena em Deus. A fé não é apenas um sentimento vago, mas um estilo de vida baseado na certeza de que Deus cumpre suas promessas. Isso significa que, mesmo quando tudo parece incerto, a resposta do cristão deve ser confiar. O mundo pode estar em colapso, a opressão pode ser grande, mas Deus continua no controle. Abacuque não recebeu uma solução imediata para seus problemas, mas recebeu algo ainda maior: a certeza de que poderia descansar na fidelidade do Senhor. Esse princípio vale para hoje. Quando enfrentamos crises, perdas ou perseguições, nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na promessa de que Deus nunca falha. Mas como essa confiança se traduz em adoração, mesmo em meio ao sofrimento? Depois de todo o seu questionamento e angústia, Abacuque chega a um momento de rendição e adoração. Seu livro termina com um cântico poderoso,
que é uma verdadeira expressão de fé inabalável. Ele reconhece que mesmo que tudo ao seu redor desmorone, mesmo que a figueira não floresça, que não haja gado no curral ou alimento nos campos, ele ainda se alegrará no Senhor. Abacuque 3, 17 e 18. Esse salmo final é a prova de que o profeta foi transformado. Antes, ele temia o futuro. Agora, ele o entrega completamente a Deus. Sua oração não é mais um lamento, mas uma exaltação da soberania divina. Esse cântico não significa que os problemas desapareceram, mas que a perspectiva de Abacuque mudou. Ele entendeu que sua segurança não dependia da economia, do governo ou da ausência de sofrimento, mas da fidelidade de Deus. Esse é o ápice de sua jornada. Ele começou clamando por justiça e termina louvando, independente do que aconteça. Essa é a fé madura, que não precisa de garantias humanas para se manter firme. Abacuque nos ensina que a verdadeira confiança em Deus se manifesta não quando tudo vai bem, mas quando conseguimos adorá-lo mesmo no vale. E essa mesma fé continua sendo o alicerce para todo aquele que deseja viver uma vida segundo a vontade de Deus. E agora, depois de tudo isso, eu te pergunto: como você tem reagido às incertezas da vida? Você se desespera quando as coisas não saem como planejou, ou consegue confiar que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar? Abacuque nos ensina que o verdadeiro justo não vive pelo que vê, mas pela fé. Ele começou questionando e terminou adorando, porque entendeu que a soberania de Deus não depende das circunstâncias. E você? Está disposto a confiar nele, mesmo quando não entende os seus caminhos? Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e, claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo verdades transformadoras como essa. Deus tem muito mais para te ensinar, e essa jornada de fé está só começando.